Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Como está o seu processo dentro do reino de Deus? Você já parou para fazer uma autoavaliação acerca da sua relação com Jesus Cristo, o seu crescimento espiritual pessoal, aquilo que você tem buscado conhecer mais de Deus através da sua palavra, a Bíblia? Você tem observado o quanto o Espírito Santo já transformou você e continua transformando a cada dia? Quando nós falamos a respeito do reino de Deus, nós temos que ter em mente o conjunto do seu propósito e o que Jesus Cristo nos ensina acerca deste reino que nós participamos e nós buscamos conhecer cada vez mais para que nele nós façamos parte, mas dentro da vontade de Deus o Pai. Então, a cada dia que nós buscamos conhecimento, buscamos crescimento, a cada dia que nós temos mais conhecimento dentro da palavra de Deus, nós temos a oportunidade de crescer um pouco mais e de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus está querendo proporcionar a cada um de nós. Então, nós temos hoje, para refletirmos um pouco, o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Eu estou lendo na versão da Bíblia A Mensagem, uma Bíblia devocional, uma Bíblia em que nos traz um aspecto um tanto quanto diferenciado a respeito da palavra de Deus, trazendo uma facilidade de compreensão pela sua linguagem comum. Uma Bíblia bastante interessante para que nós possamos ler de uma maneira bastante pessoal e bastante comum no nosso dia a dia. Então, Marcos capítulo 4, o versículo 26, nós temos aqui a história da semente, a parábola da semente. Estamos falando a respeito de parábolas, e no versículo 26 do capítulo 4, o texto diz assim: Então Jesus disse: O reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe e é tempo da colheita. Esta parábola é muito interessante porque Jesus está tratando da nossa relação de crescimento espiritual, a nossa relação de conhecimento, a nossa relação com Deus a partir do que ele tem apresentado a cada um de nós de um modo bastante especial, de um modo bastante particular. E quando nós observamos a maneira que Jesus expõe essa parábola, no versículo 26, ele fala: Então Jesus disse: O reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Uma semente lançada no campo por um homem. Assim é o reino de Deus. Como que é uma semente lançada no campo por alguém? A pessoa lança uma semente e se ela não tiver, muitas vezes, a perspectiva dessa semente estar brotando, dessa semente estar crescendo, às vezes ele até esquece, como diz a parábola, do local aonde ele jogou essa semente. O que Jesus está falando é que quando o mensageiro, assim como o próprio Jesus, quando ele, enquanto na sua humanidade, ele estava germinando, ele estava espalhando a semente da palavra de Deus, do reino de Deus, enquanto ele estava ali semeando, espalhando a semente, ele não sabia, né, como que essa semente iria germinar na mente e no coração de cada um. Assim como todos nós, quando nós colocamos a mensagem, quando apresentamos a mensagem da palavra de Deus,
nós temos um padrão de comunicação que é nós transmitimos a palavra e dentro daquilo que nós estamos transmitindo, ela tem um propósito, ela faz um sentido, nós temos uma interpretação, mas como eu sempre digo, o Espírito Santo que vai traduzir esta mensagem para você, ele fala muito além das nossas palavras humanas. Então, a maneira que você recebe, a maneira que você interpreta, muitas vezes, em alguns pontos, em alguns detalhes, é diferente daquilo exatamente que eu estou passando, daquilo que eu estou transmitindo. Então, dentro da comunicação, a mensagem transmitida e a mensagem recebida nem sempre é exatamente igual. Agora, independente de como ela é proferida e de como ela é acolhida, o Espírito Santo está trabalhando nesta palavra. E a palavra de Deus nos diz que a palavra nunca volta vazia. Ela sempre vai produzir os seus frutos, ela sempre vai germinar, ela sempre vai trazer alguma reflexão, ela sempre vai trazer algum resultado. Então, é isso que o texto está colocando aqui. Ele fala: o reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Então, um homem, um mensageiro, a pessoa que está levando a palavra, ele está lançando sementes no campo, semente do amor, semente da paz, semente da reconciliação, do perdão dos pecados, semente da graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, sementes dos frutos do Espírito Santo. Então, lançando sementes. Nós, com a mensagem, nós estamos lançando sementes. Agora, depois que nós falamos, depois que esta mensagem é transmitida, mesmo que ela fique gravada aqui no canal do YouTube, é transmitida pela rádio, vai para o Facebook, outros canais também de comunicação, em que um vai retransmitindo para o outro, vai, né, passando para o outro, cada um que recebe vai ter um ponto, um aspecto, um diferencial que vai lhe chamar a atenção. Então, nós que lançamos a semente, nós que lançamos a palavra, não sabemos exatamente qual é o tipo de solo em que ela caiu. E este solo em que esta semente está germinando, o solo que é você, você é que vai permitir o desenvolvimento ou não desta semente. Se o solo que é você for um solo árido, duro, ressecado, como Jesus já explicou na parábola anterior, então esta semente será sufocada. Se for um solo que é, como as pessoas falam, fogo de palha, então ele vai iniciar, não vai criar raiz e a pessoa vai abandonar essa mensagem ao meio do caminho. Mas se ele for um solo fértil, um solo como um solo de um adorador que está buscando a Deus em espírito e em verdade, então esse solo ele vai crescer, ele vai germinar, ele vai frutificar, ele vai fortalecer esta semente que foi jogada nesse solo, que caiu nesse solo, e este solo, tendo uma boa recepção dessa semente, ele vai permitir que a semente seja desenvolvida, ou seja, que a palavra de Deus, né, permaneça e cresça dentro de você. É assim que o texto continua falando, quando ele diz assim, que este homem que jogou a semente, ele vai dormir e se esquece do que fez. Muitas pessoas encontram conosco na rua, né, em alguns lugares, e às vezes reconhecem pelos vídeos, por causa do vídeo, reconhecem a fisionomia, ou por causa da rádio, reconhecem pela voz, ou por ter visitado uma de nossas igrejas e ter encontrado conosco ali na igreja, então a pessoa encontra com a gente e às vezes cumprimenta, fala com a gente como se a gente pudesse lembrar de todos os detalhes da mensagem que foi transmitida naquele momento. Né? Infelizmente, né, nós não conseguimos
memorizar tudo aquilo que nós estamos transmitindo no momento em que estamos transmitindo, a não ser que fique gravado e a gente ouça novamente. Por que que nós não conseguimos? Porque muito daquilo que nós estamos falando é direção do Espírito Santo, é direção espiritual para aquele momento. Assim como você que está recebendo, o Espírito Santo está tratando com você desta palavra neste momento em que você está recebendo. Então, cada detalhe do tempo, espaço, do local em que você está participando da mensagem da palavra de Deus, Deus vai falar e vai tratar na sua mente, no seu coração, de um modo específico, de um modo diferenciado. Então, as pessoas, às vezes, vêm, nos abraçam, cumprimentam, agradecem por coisas que nós nem sabemos, na verdade, que acabou acontecendo com tamanha profundidade, porque, afinal de contas, nós nos colocamos à disposição de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus para transmitir a sua palavra, mas a obra, quem faz em você, no seu coração, é o Espírito Santo. Nós apenas estamos expondo a palavra. O poder de convencer do pecado, da justiça, do juízo e traduzir a mensagem que Deus quer para você pelo Espírito Santo, é só ele mesmo que pode fazer. Então, nós apresentamos, nos dispomos como ferramentas de Deus, mas é ele que trabalha com você, é ele que fala com você, no seu íntimo, no seu coração, na essência da sua alma, é Deus que está falando com você de um modo muito pessoal, de um modo íntimo. Por isso que eu sempre falo que Deus vai além das nossas palavras humanas. Por mais que nós tentemos expor, explicar, né, tratar de maneira mais clara possível, mais minuciosa possível, quem vai falar com você diretamente no seu coração é o Espírito Santo, o que também é um grande privilégio no reino de Deus que nós participamos hoje, de você ter acesso ao Espírito Santo, lhe oferecer a si mesmo como acesso ao Espírito Santo para que ele fale diretamente com você. E isso é um grande privilégio. É um privilégio que muitas pessoas, né, procuram a todo momento e têm dificuldade, né, porque ainda não foram orientadas para isso. Mas certamente Deus está trabalhando em todas elas para que elas compreendam a mensagem da palavra de Deus. Então, nós lançamos uma semente, lançamos uma palavra, vai cair num solo, que é você, que vai germinar ou não, dependendo do solo, dependendo do que você propicia. É o solo que vai permitir que essa semente germine ou não. Mas você, sendo esse solo que permite, vai produzir, porque uma semente, ele não produz apenas um grão de milho, ele produz várias espigas de milho com muitos grãos de milho. É assim que é a bênção de Deus para a sua vida. Ela é multiplicada de tal maneira que aquilo que foi colocado como um grão gera muito mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, né? Quando nós estamos ligados a Deus, nós temos a paz, a alegria, a felicidade. Por isso que dentro da nossa expressão de vida, mesmo em meio às adversidades e os problemas que nós vivemos, nós temos uma reação diferente, porque a bênção de Deus frutificando em nós é multiplicada, ela é muito maior do que a semente que foi jogada, a semente que foi plantada. Então, se você permitir que essa semente da palavra de Deus germine na sua mente, no seu coração, pode ter certeza que você vai colher muito mais, não só a semente que foi germinada, mas espigas de bênçãos cheias de sementes para te abençoar também. O texto, ele segue dizendo: a terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. A terra dá conta de tudo. Isso significa o quê? A semente foi plantada em você,
agora vai depender de você. Você vai dar conta de tudo. Se você aceita ou não, se você vai parar para pensar ou não, se você vai seguir as orientações da palavra de Deus ou não. A decisão é sua, o solo é você. Não depende mais de quem falou. Mas se você permitir, olha o que o texto fala aqui. Primeiro vai crescer o caule, depois a espiga e, por fim, os grãos. Quando os grãos estão maduros, ele o colhe, e é o tempo da colheita. Quando os grãos estão maduros, quando a pessoa desenvolve maturidade espiritual, aí chegou o tempo da colheita. A maturidade espiritual é o momento da compreensão, o momento que você compreendeu a palavra de Deus, compreendeu o que significa participar do reino de Deus, o que significa participar da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, o que significa ser cristão, ter os frutos do Espírito, o que representa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, derramando o seu sangue para perdão dos nossos pecados e na sua ressurreição vencendo a morte para que nele nós possamos vencer também. Então, quando a pessoa compreende este conjunto deste processo salvífico e de santificação promovido pela palavra de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, quando a pessoa compreende, aí ele está pronto para o batismo. Ali ele está pronto para se entregar, fazer uma aliança com Deus através do batismo, para viver esta novidade de vida, para viver segundo a sua decisão pessoal, germinando, frutificando, provendo cada vez mais sementes, porque dali para frente, as sementes que você produzir vão cair em outros solos e o processo vai acontecer novamente com outras pessoas. E é assim que o reino de Deus vai seguindo, é assim que o reino de Deus cresce e se fortalece, através do nosso crescimento, da nossa transformação. E aí, quando nós começamos a produzir novas sementes, novos grãos, novos frutos, vão cair em outros solos que também produzirão e terão o mesmo processo que nós tivemos. É assim que o amor de Deus nos alcança, é assim que o amor de Deus trata conosco todos os dias. Em que fase você está? Se você está na fase da maturidade, busque crescer e espalhar a semente. Se você está na fase do desenvolvimento, permita-se conhecer mais de Deus para que essa semente germine em você. Se você já está maduro, mas ainda não fez essa aliança com Jesus Cristo, vá até a igreja, busque orientação espiritual, busque fazer uma aliança com Jesus Cristo, se entregando a Ele, reconhecendo como o único Senhor e Salvador de sua vida e passando pelo batismo. Porque assim você vai fazer uma profissão de fé que você já está maduro para fazer essa aliança, para ser um cristão. Então, que você pense a respeito de que estado está o seu processo de amadurecimento, de conhecimento da palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo cuidar de você, deixe o Espírito Santo te conduzir, e você, em Cristo Jesus, a cada dia, será mais que vencedores, terá das bênçãos de Deus, germinará e frutificará cada vez mais, porque este é o propósito de Deus para você, te abençoar para que você alcance as suas conquistas, os seus sonhos e tenha as suas realizações. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor nos conceda da tua paz e direção, que nós estejamos sensíveis à tua voz, que frutifiquemos segundo o teu poder e a sua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.